por mais uma oportunidade de estar aqui nessa noite. E agradecer também pela vida do nosso pastor Tiago Rocha, por ter feito o convite. Deus abençoe sua família, sua esposa, seu filho, e que Deus continue te dando bênção. Amém? Deus maravilhoso, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Podemos retornar nesta casa. Nós temos um grande apreço, um grande carinho, uma grande consideração, porque aqui dentro dessa casa Deus nos deu amigos. E eu louvo a Deus por isso, nos abençoe a vida do pastor, prazer que temos sempre nessa elegância. Deus conserve assim, abençoe sua casa, sua família, seu amigo João Marcelo, família, nossas famílias. Muito bom revê-los. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por gentileza, o Evangelho de Cristo, segundo Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vamos ver apenas o versículo de número 6. Glória a Deus. Quando acharam, digam glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: e disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Antes de você sentar, você poderia repetir esse versículo? 1, 2, 3. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Louva a Deus também pela vida da nossa fé, da nossa vida, pela vida da nossa Silvana. Sempre um prazer. Amados, visto que estamos numa campanha de avivamento, eu pedi direção a Deus acerca de uma mensagem para nós ministrarmos nessa noite. Eu estou com esse texto ardendo no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns fatores, não da história em si, do cônjuge que recebe o milagre, mas desta pessoa que disse essas palavras, que foi o apóstolo Pedro. Aleluia. Pedro dizendo: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E aqui nós fazemos uma pergunta para esse texto: o que é que Pedro tem para oferecer? O que Pedro está dizendo quando ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho? O que é que Pedro tem? O que é que ele sente? Qual a ciência que passa na cabeça desse homem ao dizer: o que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês? Sim, meu pai. Em Atos capítulo 3, nós vamos ver um novo Pedro, um Pedro que recebeu um avivamento. E Pedro sabe, tem consciência e conhecimento desse avivamento. E ele compartilha sobre essa nova vida que ele tem, essa nova modalidade de caráter, de personalidade, que foi provocada através de um avivamento. O interessante é que no Atos capítulo 3, Pedro ele tem consciência daquilo que ele tem, mas nem sempre foi assim. Se nós lemos, por exemplo, o Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 22, e a partir do versículo de número 54, quando os soldados romanos vão prender a Jesus,
E o verso 54, Lucas dizendo que vão levar Jesus para a casa do sumo sacerdote, aonde Jesus começa a ser escarnecido, humilhado, aonde Jesus começa o processo do sofrimento do Calvário. É onde Pedro, que andava com Cristo, Pedro que viu os milagres de Cristo, Pedro que conhecia Cristo, Pedro que testemunhava dos milagres de Cristo. Só que no capítulo 22 de Lucas, no versículo 54 em diante, Lucas diz que Pedro já não está mais com Jesus. Pedro está sentado, diz o texto, que Pedro está sentado no versículo 55, no meio de uma fogueira que está no meio de um pátio. Perceba que Pedro está no fogo. Esse fogo está no meio do pátio. E quando aparece uma mulher, o texto diz no verso 55, aparece uma criada. E essa criada viu Pedro, que estava sentado no fogo, no meio do pátio. E o texto diz, e esta mulher olhou para Pedro e disse: você é um deles, você fala como eles, você anda com eles, a sua postura te denuncia que você é um deles. E o que Pedro faz? Pedro, no fogo, ele nega a Jesus. Ele diz: eu não o conheço, nunca ouvi falar, não andei com ele, não estava com ele. Perceba que o fogo aonde Pedro está não muda a vida dele. Perceba que Pedro está no fogo, mas esse fogo não muda o caráter de Pedro, nem a sua personalidade. Com isso eu começo a entender o que é avivamento. Avivamento não é fogo estranho. Aleluia. Porque o fogo que vem de fora não muda quem eu sou por dentro. Deus maravilhoso. Tem gente que acha que estar no fogo já é sinal de você estar no meio de um avivamento. Tem gente que acha que o mover, tem gente que acha que o fogo estranho que vem de fora já é sinal que nós estamos sendo avivados. E infelizmente, nesse tempo presente que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas iludidas, enganadas, achando que aonde tem movimento, o Espírito de Deus está ali. Que aonde tem um fogo estranho, o Espírito de Deus está ali. Se você abrir as redes sociais, você vai ver muita gente pulando, rodando, dançando, dizendo que estão vivendo um avivamento. Mas quando acaba aquele fogo ali estranho, a vida dela continua a mesma. Porque o avivamento que não me muda de dentro para fora não pode ser chamado de avivamento. Aleluia. Meu Deus, aleluia. O fogo que não me muda de dentro para fora não é um fogo de Deus, é um fogo estranho. E tem muita gente no meio do fogo que acha que só pelo fato de estar no meio do fogo já basta. Só que fogo estranho não muda a vida de ninguém. Perceba que Pedro está sentado no fogo no meio do pátio, mas esse fogo nada mudou a vida de Pedro. Esse fogo nada transformou a vida de Pedro. Eu começo a entender que avivamento, quando a gente fala de campanha de avivamento, pastor, eu estava vendo um vídeo esses dias, da época que eu comecei a pregar lá para 2003, 2004, a gente achava que avivamento era explosão de milagre, era movimento, e a gente achava que o avivamento estava coligado, correlacionado apenas ao movimento. Só que com o tempo nós vamos entender, avivamento é, na Bíblia, mudança de caráter. Amém. Aleluia. Aleluia. Avivamento na Bíblia é mudança de personalidade, é abandono de pecado, é separação, é santidade, é transformação de vida. Porque nem todo mundo
está no meio de um fogo estranho, mas esse fogo nada pode mudar a sua vida, esse movimento nada pode mudar a sua vida, esse pátio nada pode mudar a sua vida, mas mesmo você me negando, Pedro, você está vazio, mas mesmo você me negando, eu ainda vou mostrar para você o que o verdadeiro avivamento faz na vida de uma pessoa. Sabe quando o avivamento começa na vida de Pedro? Quando ele começa a ter consciência daquilo que ele fez. Ele estava no meio do fogo, em Lucas capítulo 22, no verso 55, negando a Jesus. Só que aí o texto diz que no versículo 58, enquanto Pedro estava no meio do fogo, fogo estranho, não era o fogo de Deus, negando a Jesus, Lucas diz que Jesus se virou e olhou para Pedro. E quando Jesus olhou para Pedro, e Pedro viu que Jesus estava olhando para ele, ele sentiu-se incomodado com aquilo que ele tinha feito, com a postura que ele estava tendo, com a atitude que ele tinha tomado. Aí no verso 62 de Lucas capítulo 22, diz que Pedro saiu daquele fogo estranho, foi para fora e chorou amargamente. O primeiro passo para um avivamento é eu reconhecer que eu preciso de mudança, é eu reconhecer que meu caráter precisa ser tratado, é eu reconhecer que eu preciso ter ciência que eu estou vivendo uma vida aonde Deus não está se agradando. E perceba, Jesus não precisou falar nada, somente o olhar dele já me constrange a querer ser melhor, somente o olhar de Jesus já me constrange a eu abandonar o pecado, a eu abandonar os erros, a eu abandonar uma vida desgarrada, a eu abandonar uma vida que não agrada a Deus. O primeiro passo para o avivamento, segundo Lucas capítulo 22 e o verso 62, é arrependimento, porque avivamento provoca na vida de um homem e de uma mulher arrependimento. Avivamento não é momento, avivamento é arrependimento. Quando eu chego diante de Jesus, eu digo: Senhor, somente de saber que tu estás me olhando, eu já me sinto arrependido pelos meus pecados. E o fato de um olhar de Cristo estar sobre mim já é motivo para eu dizer: Pai, eu preciso de uma transformação que não vem de fora para dentro, mas uma transformação que começa de dentro para fora. O olhar de Cristo está dizendo para Pedro: o fogo de fora não te muda, mas o avivamento que vem de dentro para fora provoca no homem arrependimento. Aleluia! Eu fico, como é que eu posso me expressar? Fico curioso como tem tantas pessoas que conseguem uma vida dupla, ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa lá fora, que aqui até engana bem. Tem cara de crente, postura de crente, se veste igual crente, fala igual crente, canta igual crente, prega igual crente, tem uma postura convincente, mas lá fora tem gente que nem sabe que não é crente. Aleluia. É Deus. Deus poderoso, aleluia. Eu estava conversando com meu filho tem 12 anos. Meu filho perguntou: pai, as pessoas não se chamam para sair, e o sair dele é sair de balada, é ir no pagode. Aqui você está no meio de tantas pessoas que não é crente, mas elas
Quando vão fazer alguma coisa errada, ô pastor, desculpa, ô pastor, perdão. Ô pastor, não vou fumar na sua frente não. Ô pastor, não vou beber na sua frente não. Ô pastor, desculpa, eu falei palavrão. Por quê? Porque a postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, constrange quem não é. Eu falei, filho, se chega a um ponto que as pessoas não se incomodam mais com a sua presença, por você ser um cristão, é porque você está mais parecido com elas do que parecido com Deus. Deus, é verdade. Porque quando o seu caráter é moldado em Cristo, quem está no mundo te respeita como cristão. Eu não estou dizendo acerca de aparência, estou dizendo acerca de conduta, de postura, de caráter. Se os que estão no mundo não se incomodam com a sua presença, é porque você está se parecendo mais com o mundo do que com o reino dos céus. Avivamento, transformação de caráter, mudança de vida, reconhecimento, arrependimento que gera uma mudança. E arrependimento é totalmente diferente de remorso. Tem gente que sente remorso, mas não sente arrependimento. E a proposta de Deus não é que você sinta remorso. A proposta de Deus é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Pastor Tiago, qual a diferença entre arrependimento e remorso? O remorso é assim, você erra agora. Aí você se sente incomodado pelo erro. Você sente um peso na consciência. Aí você vai e pede perdão para Deus. Mas aí o remorso passa. E daqui a pouco você está cometendo o mesmo pecado. Que você não se arrependeu. Você tem o remorso de um momento. O arrependimento é quando você tem consciência do erro. E você abandona ele, dizendo, Pai, não quero mais errar. Eu não quero mais errar, pedir perdão, daqui a pouco eu volto e erro de novo, eu peço perdão, volto e erro de novo, não. Arrependimento é, eu confesso o meu pecado e eu deixo ele para nunca mais fazer parte da minha vida. Isso é arrependimento. A proposta de Deus não é de você viver de remorso, é você ser arrependido, abandonar, deixar para não fazer mais parte da sua vida. Esse é o processo do avivamento. Primeiro, arrependimento. Pedro está arrependido e ele chora amargamente. Diz no texto, ele chora amargamente, dizendo: o que foi que eu fiz? Como é que eu entristeci o meu mestre? Como é que eu entristeci o meu Cristo? Como é que eu neguei o meu Jesus com as minhas atitudes? Pedro reconhece. Pedro se arrepende, Pedro se cobra, Pedro se culpa. O arrependimento de Pedro foi tão grande a ponto de ele achar: não sou mais merecedor da companhia, da graça e da misericórdia de Cristo. Então o primeiro passo para o avivamento é arrependimento. Se você está me entendendo qual é o primeiro passo? Arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias. Deus, é forte. Eu preciso falar: Deus, muda meu caráter todos os dias. Aleluia. Eu preciso falar: Deus, minha personalidade todos os dias. Deus. Tem pregador que diz que Deus não muda a personalidade, muda sim, meus irmãos. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, a pessoa que é cheia de Deus, ela tem o seu caráter moldado em Cristo e a sua personalidade é transformada pelo poder da graça. Então eu preciso me arrepender. Esse negócio de eu dizer que sou crente, que sirvo a Deus, que sou homem de Deus, que sou mulher de Deus, mas nunca mudo. Estou sempre ranzinza, estou sempre amargurado, estou sempre fechado, estou sempre bravo, estou sempre irritado. E essa desculpa, eu nasci assim, eu sou assim, não. O Evangelho transforma a vida do homem, o Evangelho transforma a vida da mulher. Quando você tem um encontro com o verdadeiro Evangelho de Cristo, esse Evangelho me constrange todo dia a eu ser melhor do que ontem. Qual é a proposta? É que quando eu me arrependo, eu quero ser melhor do que ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que hoje. O Evangelho me constrange a ser uma pessoa melhor. Se eu não estou mudando, eu estou vivendo o Evangelho
Abre entendimento. 5 anos do mesmo jeito, 10 anos do mesmo jeito, 20 anos do mesmo jeito. Que evangelho é esse que você está vivendo que não se transforma? Que evangelho é esse que não te muda? Quando a gente vive um verdadeiro evangelho, esse verdadeiro evangelho ele me transforma a partir de um ponto principal: arrependimento. Depois que Pedro se arrepende, e Jesus vê que Pedro realmente se arrependeu, Pedro vai vir, já tem mais um encontro com Jesus. E quem encontra esse está em João, capítulo de número 21. O texto diz que Pedro está no barco, só no barco, lavando as redes de peixes. E de repente eles estão ali lavando as redes. E quando eles avistam, ele vê uma outra fogueira. Ele vê umas brasas acesas. Só que dessa vez essa brasa que está acesa foi acendida pelo próprio Cristo. Era Deus dizendo para Pedro: Pedro, na primeira fogueira tu me negou. Agora quem acende o fogo sou eu, Pedro. E Jesus vai acender aquela fogueira e vai dizer: traz para mim os peixes. E Jesus começou a assar os peixes no fogo. Chamou Pedro, Pedro totalmente constrangido e arrependido. Jesus chega para Pedro: Pedro, vem aqui que nós precisamos conversar. Aí Jesus começa a conversar com Pedro. E quando Jesus está conversando com Pedro, João capítulo 21, a partir do verso de número 15, e depois de ter comido os peixes da casa, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: Pedro, tu me amas mais do que todo mundo? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Só que Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que todo mundo? E disse Pedro pela segunda vez: sim, Jesus, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez, João 21, 17: Pedro, tu me amas? Aí o texto diz que Pedro entristeceu-se, porque parecia que o Senhor não estava acreditando no que ele disse. Aí Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que tu é tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tu sabes, Jesus, que eu te amo. Aí Jesus fala: agora eu senti que tu me amas, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me entendeu? Olha aqui para mim. Primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, Jesus dizendo: Pedro, eu te encontrei agora lavando redes. Quando eu te encontrei a primeira vez, tu também estava lavando redes. Só que você abandonou a proposta que eu te chamei e botou fazer o que você estava fazendo. Só que agora, Pedro, se você está arrependido, abandona o que você fazia e agora vem fazer para mim, Pedro. Abandona o velho homem e vem ser uma nova criatura agora comigo. Pedro, se você está arrependido, Pedro, se você realmente me ama, então abandona o que você está fazendo e vem para o novo que eu estou te chamando. Você entendeu? Vou te explicar. Evangelho é novidade de vida. Quando eu estou tomado pelo Evangelho de Cristo, quando eu estou tomado no processo de avivamento, quando eu me arrependo, eu começo a viver uma novidade de vida. É isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É Jesus dizendo: a proposta do avivamento para a vida de alguém é trazer uma novidade de vida, dizendo: a
velha criatura não te pertence mais. A criatura da iniquidade, a criatura do pecado, a criatura que estava no lamaçal do pecado, não é mais o seu lugar. É Jesus te dizendo: o Evangelho te tira da onde você está, para nunca mais você voltar para lá. A proposta é vida nova, é uma novidade de vida, porque aquele que está em Cristo, ele vive uma novidade de vida. Pastor, eu não entendia. Quando eu tenho um arrependimento, quando eu tenho um encontro com Jesus, os sentimentos da carne, os sentimentos do mundo, eles não me dominam mais, porque não é mais a minha carne que predomina sobre a minha vida. Agora é uma nova vida que predomina dentro de mim. É por isso que quem está em Cristo vive uma novidade. Se prostituía, não se prostitui mais. Se era viciado, o Espírito Santo liberta para uma nova vida. Se estava no lamaçal, se estava mergulhado em sentimentos profundos de mágoas, tristezas, decepções, amarguras, isso não te pertence mais. Jesus te arrancou para te dizer: é uma novidade de vida. E quem anda com Cristo, o sentimento muda. Como assim, pastor? A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas quem está com Cristo, a alegria, ela vem pela manhã. É Deus dizendo: novidade de vida, eu te chamei para algo novo, então abandono pela terra. É algo novo que Deus tem. Deus Santo, fiel, maravilhoso, aleluia. É algo novo. É Jesus dizendo para Pedro: tu me amas? Então abandona quem tu é para ser alguém novo na minha presença. E nós nem chegamos no fogo ainda. Novidade de vida. Eu preciso ser alguém novo. Eu preciso ser uma pessoa nova. Eu preciso ser um homem novo. Eu preciso ser uma nova mulher. Por quê, pastor? Porque agora eu não estou mais vulnerável ao pecado. Eu não estou mais vulnerável ao mundo. Agora eu sou de Cristo. Cristo é meu. Eu estou em Cristo. Cristo está comigo. E quando eu e Cristo nos tornamos um, como diz o cantor Fernandinho, quando eu já estou crucificado com Cristo, Cristo vai me armar contra o mundo. Ou seja, o mundo não tem mais poder sobre mim. É isso que diz Efésios capítulo 6. Eu estou revestido das armaduras celestiais. E a armadura que Efésios 6 diz começa pela cabeça, onde ele diz: e eu visto o capacete da salvação. Por que capacete? Porque pecado no Antigo Testamento, o pecado era a consumação do pecado. Deixa eu te explicar isso daqui. Na época da lei, o pecado era dado, o pecado da consumação do fato. Na época da graça, o pecado não nasce na consumação. Na época da graça, o pecado nasce na mente. É forte. E eu vou dizer uma coisa, não se escandaliza o que eu vou dizer, mas a graça mata muito mais que a lei. Qual a diferença, pastor? É que a lei mata na hora. Lembra de João 8? Pegaram uma mulher adúltera e levaram ela para ser apedrejada. Pegou no pecado, mata na hora. E a graça mata depois. A lei era punição na hora. E a graça que nós vivemos hoje é Jesus dizendo: estou te dando corda, mas quando eu puxar a corda, estou te dando corda. Vai achando que não pode pecar. Vai achando que pode viver de qualquer jeito. Estou na época da graça. Vai achando. Porque uma hora a corda vai ser puxada. Eita Deus. E vai morrer muito mais gente com a graça disponível do que quando na época da lei, pastor Marcelo. Por quê? Porque na
mente o pecado nasce. O que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Se fores pego com uma mulher em ato de adultério, se fores pego no ato, é pecado, morre na hora. Na graça, Jesus disse: se pensares, se cobiçares, se desejares na mente, tu já pecou. Então a graça não é liberdade para pecar, a graça é tempo para se arrepender. A proposta da graça de Deus é dizer: estou dando tempo para se arrepender, mas uma hora o tempo vai acabar. A conta vai chegar, a corda vai ser puxada. É por isso que eu preciso arrependimento, abandonar a velha criatura e se tornar um novo homem. E porque com arrependimento ele é constante. Tem um grande teólogo, eu esqueci o nome dele, tão grande que é, esqueci, não importa o que ele falou. Ele falou assim: eu sepultei o velho Adão, eu sepultei a velha criatura nas águas do batismo, eu sepultei, eu afundei a velha criatura, mas aí depois eu descobri que a velha criatura sabia nadar e está vindo atrás de mim. Pastor, eu não entendi. Arrependimento ele é constante. Eu preciso me arrepender todos os dias, abandonar o velho homem todos os dias, para viver a proposta do avivamento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. E é a tua palavra. Irmãos, você que a gente é pentecostal, a gente quer uma palavra que faz a gente pular do banco, mas não adianta pular se não entender o que é o processo de avivamento, arrependimento, mudança de vida, arrependimento, mudança de caráter. Como diz a psicóloga, minha amiga lá de São Bernardo, não existe pessoa sem caráter, todo mundo tem caráter, ou é bom ou é ruim, mas todo mundo tem. Só que quando eu conheço a Cristo e a proposta do Evangelho, esse caráter é mudado. Perceba, Pedro no fogo nega Jesus. Depois no fogo que Cristo dá, Pedro abandona a velha criatura para ser aquilo que Cristo quer que ele seja. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então tá bom. Terceiro passo: primeiro, ele se arrepende. Segundo, ele abandona a velha criatura, dizendo: as redes e o barco não me pertencem mais, não sou mais desse mundo, agora eu sou uma nova pessoa. Aí nós vamos sair de João e vamos entrar em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Pedro está com os discípulos, Jesus está com os discípulos, Jesus já está prestes a ter a sua ascensão, a voltar para os céus. Mas Jesus deixa uma mensagem dizendo para eles: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, esse texto não está no presente, nem no passado, está no futuro. Jesus está dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito. Jesus está dizendo: vocês ainda não têm, mas vocês vão receber. Vocês ainda não têm, mas vocês estão no caminho. Arrependimento, mudança de vida. E arrependi, abandonei a velha criatura. Agora eu vou começar no terceiro passo, é receber a virtude do Espírito Santo. Aí aqui começa o terceiro passo para o avivamento. Atos capítulo 1, verso 14 diz: e todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Oração e súplica. Oração faz parte do avivamento. Só que é difícil
Como é difícil, irmão, com misericórdia. Orar é uma luta constante. Arrependimento e mudança me leva a ter uma vida de oração. Quem não ora não recebe avivamento. Quem não ora não recebe poder de Deus. Quem não ora não recebe unção. Quem não ora não recebe poder de Deus para exercer o chamado, a autoridade e o dom de Deus. E uma pessoa que se arrependeu e abandonou as velhas práticas, se ela não tem uma vida de oração, ela com certeza, sem margem de erro, vai voltar a ser o que era antes. Arrependimento te muda. Abandonar o velho homem te dá uma nova vida. E a oração te faz nunca mais voltar para trás e só andar para frente. Vida de oração. Não tem como eu receber o que é do céu se eu não oro. Eu preciso ter uma vida de oração. Nós estamos vivendo dias, pastor Israel, que a pessoa só ora no culto e quando ora. Só ora nas quartas, nos domingos. Campanha de prosperidade enche a igreja. Culto de oração é Pedro, Tiago e João. E se as pessoas entendessem que para prosperar o primeiro passo é a oração, o culto de oração estava mais cheio do que o culto da prosperidade. Vou te falar uma coisa, por favor, eu tenho liberdade nessa casa para falar. Quando você busca uma campanha de cura, você recebe a cura. Quando você busca uma campanha de libertação, você recebe a libertação. Quando você vai na campanha de portas abertas, você recebe portas abertas. Mas quando você vai no culto de oração, você recebe todas as coisas. Para que eu vou me limitar na oração? Eu tenho a chave para receber tudo aquilo que Deus já tem preparado para a minha vida. Mas eu quero ter avivamento. Tenha uma vida de oração. Ore incessantemente. Ore todos os dias. Ore em todos os lugares. Ore em todos os momentos. Mas ore do seu jeito, da sua maneira. Mas ore todos os dias. Você chama. Olha o que aconteceu comigo. 2020. Assim que meu pai faleceu, como é que falou, pai do jeito? Quando ele faleceu, a ex-mulher dele, uma macumbeira conceituada de São Caetano. Ela tem um terreiro dentro da casa dela e ela atende muitas pessoas. E essa mulher começou a fazer muitos trabalhos contra a minha vida. E fazia questão de me falar. Ela fazia os trabalhos, tirava foto e mandava para mim: eu vou acabar com você. Essa mulher foi na minha sede, essa macumbeira foi na minha sede. Na sede da minha, não tenho sede, mas na sede da igreja completa, na Assembleia de Deus do Belém de São Bernardo. Falava para o meu pastor presidente, dizendo: o Tiago não é pastor. Tiago não é homem de Deus. Tiago não é isso que vocês pensam. Essa mulher criou mais de 30 contas falsas nas redes sociais para acabar comigo. E a minha família dizendo: o que você vai fazer? Eu falei assim: eu vou pro joelho. Aleluia. Eu vou orar. Só que algumas pessoas dizem: não, você não tem que orar não, você tem que tomar atitude. Você tem que fazer alguma coisa. Você precisa se defender. Eu falei: não, eu vou para a oração. Poderoso. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 sendo aprontado por essa macumbeira, fazendo macumba para mim. Para Deus, eu quero o diabo me destruir, para a vida da minha mãe ser ceifada. Uma perseguição que não dá tempo de entrar em detalhes, mas uma perseguição terrível. No dia de ontem, estava na rua, minha mãe me liga: Tiago! Que foi? Eu já dei um tom da voz, eu falei: coisa boa, é. Corre aqui em casa. Quando eu cheguei em casa, você não acredita.
As filhas da macumbeira estão aqui no portão. Falei, boa coisa não é. O que elas querem? Estou pedindo a você ir lá na UTI da Santa Casa para orar pela macumbeira, porque ela está morrendo. Eu falei, é o quê? Vai lá, corre lá. Essa mulher estava bem, estava aí ostentando, estava dizendo que está tudo bem. De repente essa mulher sentiu uma dor. Quando foi ver o rim, ela tinha parado. Quando foi fazer aquele processo de lavagem do rim, esqueci o nome, aquele processo ali, estava buscando para lavar o rim, essa mulher teve uma parada cardíaca de uma hora para outra e saiu de cima de uma cama. A filha da macumbeira dizendo, pelo amor de Deus, vai lá fazer um apelo para minha mãe, que eu não quero que a minha mãe morra sem salvação. Aí a minha carne disse, não vou não. Quem mandou fazer macumba para mim? Vai lá, se juntar com o pai da macumba. Só que a gente é crente. Aleluia. A gente é crente. Deus poderoso, aleluia. Eu falei, Jesus, eu não quero ir. Mas orando. E lá essa manhã, quando eu entrei na UTI, ouvi a mulher que há 5 anos lutando num terreiro para destruir a minha vida. Mas enquanto ela lutava no terreiro, foi 5 anos de oração, de jejum, 5 anos de humilhação. E quando eu entrei dentro da UTI, essa mulher com a boca aberta, não conseguia fechar os olhos, travada, como se aquele quarto estivesse cheio de demônios. Falei, Jesus, eu estou entrando numa guerra espiritual. Coloquei a mão na cabeça dela, meu braço começou a ficar adormecente. E eu senti no espírito da morte. Eu coloquei a mão na cabeça dela, mesmo ela em coma. Ela estava em coma. Eu comecei a orar, Jesus, se for para salvação, salva ela agora. Perdoa os pecados dela agora. Não importa o que ela fez de vida, mas se ela se arrepender agora, Senhor, ainda dá para o Senhor salvar. Eu cheguei no ouvido da macumbeira e falei, se você se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus como seu Salvador, eu sei que a tua carne já está morta, mas o teu espírito ainda está vivo. Me dá um sinal para saber que você entregou sua vida para Jesus. Mesmo ela deitada, ela começou a mexer o dedo, assim, mexe o dedo, ela mexeu o dedo, em coma, e a enfermeira olhando, mas como pode? Eu falei, é sinal que Deus ainda tem um plano de salvação. Sabe o que é isso? É abrir o coração. Para ter a vida dentro, eu preciso de arrependimento, mudança de vida e uma vida de oração. Só tem uma vida de oração é que eu vou receber de Deus multiplicação e poder. Vou encerrando 5 minutos, pastor. Encerro. Arrependimento, mudança de vida, vida constante em oração. Para eu viver o novo de Deus. Tem um versículo na Bíblia que eu amo, faz parte da minha vida. Salmos 46, 10. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. É Deus dizendo, nem toda afronta você tem que revidar. A maneira de você revidar a sua afronta é joelho no chão, porque a tua luta não é contra a carne e contra o sangue, a tua luta é contra os demônios, e demônio não se vence no grito, demônio se vence na oração. Vamos lá, arrependimento, mudança de vida, vida de oração. Quando nós juntamos esses 3 elementos, aí chega a hora que Deus diz, já se arrependeu, já mudou de vida, vida constante, oração. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o fogo de verdade que vem dos céus. Fogo da terra não muda ninguém, mas o fogo que vem de Deus, esse fogo transforma a vida da pessoa, esse fogo nos enche, esse fogo nos transforma. Sabe o que é avivamento? Sabe o que é receber de Deus o poder dos céus? É revestimento de poder. É Deus dizendo, eu não estou revestindo você para você ser qualquer um. Eu estou te revestindo de poder, de capacitação,
Porque quando você recebe o fogo, é Deus te dando uma carta para você fazer o que sozinho você não conseguia fazer. E porque Deus vai mandar fogo no céu, porque Deus gosta de fogo. Deus não gosta de fogo estranho, mas o fogo que vem do céu é um fogo consumidor, é um fogo verdadeiro, é um fogo que consolida o avivamento. E por que Deus vai mandar fogo? Porque Deus gosta de fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 19 diz que Deus é um fogo consumidor. Êxodo capítulo 3, verso 2, quando Moisés subiu no monte, Deus apareceu no meio de uma sarça, no meio de um fogo. Êxodo capítulo 3 e o versículo de número 21, enquanto Israel está no deserto, Deus apareceu no meio de uma coluna de fogo. Em Zacarias capítulo 2 e versículo 5, Deus apareceu em um muro de fogo, porque Deus é fogo e o fogo de Deus não se apaga. E se Deus gosta de fogo, Jesus Cristo também gosta de fogo, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 3 e o verso de número 11 que João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que é melhor do que eu, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo também. Jesus também gosta de fogo, porque em Apocalipse capítulo 1, a partir do verso número 14, diz que os seus olhos são como chama de fogo, a sua face é como chama de fogo, e os seus pés também têm fogo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus gosta de fogo. Jesus também gosta de fogo. E o Espírito Santo também gosta de fogo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 9: não apagueis o fogo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 diz: e no dia que se cumpriu os dias de Pentecostes, houve um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E Lucas lá disse que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Em Atos capítulo 9, Paulo foi cheio do Espírito Santo e do fogo. Atos 16, dentro da prisão tinha 2 homens cheios de fogo, cheios do Espírito. E aonde tem homem cheio de fogo e no Espírito, não tem corrente que os amarre. A Bíblia diz que começou um terremoto e as prisões se abriram. Por quê? Porque lá tinha fogo. Deus gosta de fogo, o Pai gosta de fogo, o Filho gosta de fogo, o Espírito Santo gosta de fogo. Por quê? Porque a palavra de Deus também é fogo. Lembra do texto de Jeremias capítulo 22, versículo 29, diz: a minha palavra é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Jeremias capítulo 20, verso de número 9, diz que a palavra de Deus é fogo e um fogo que consome. Jeremias capítulo 5, verso 14, Jeremias diz assim: eu sou lenha, nós somos lenha, e ele é fogo, e quando ele coloca fogo na lenha, não tem como se apagar. Deus é fogo, Cristo é fogo, o Espírito Santo é fogo, e até os anjos também são fogo. Bíblia diz, Isaías capítulo 6, verso 2, que no ano que morreu Ezequias, Isaías olhou e viu os céus abertos, viu o trono e viu os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam. E os serafins cantavam: Kadosh Yahvé Sabaoth, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas esses serafins não é qualquer anjo. Serafim é anjo de fogo. Salmo 104, verso 4:
ele fala assim: ele faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labaredas de fogo. Isaías capítulo 6, verso de número 6, diz que o anjo voou com uma tenaz, pegou uma brasa de fogo. Agora disse: seu pai é fogo, seu filho é fogo, seu Espírito Santo é fogo. Se a palavra é fogo e seus anjos são fogo, agora é a vez do homem de receber fogo. Por favor, fica de pé comigo. Há 600 minutos. Deus, obrigado. Aí o serafim voou e tocou uma brasa acesa na boca do profeta. Diz assim: coloca o fogo na tua boca. A partir disso os homens passam a ter fogo também. Mateus capítulo 25, verso 6. Eram 10 virgens, mas só entrou para as bodas que tinha fogo. Deus não vem buscar ninguém apagado. Deus só vem buscar quem tem fogo. Levítico capítulo 6, verso 13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e esse fogo não se apagará. Diga assim comigo bem alto: arrependimento. Não, diga mais forte: arrependimento. Mudança de vida. Vida de oração. Agora é a hora de receber fogo. A hora de receber fogo. Por isso que Pedro disse em Atos capítulo 3, dizendo: eu não tenho prata, nem ouro, mas tem fogo aqui dentro. Então o fogo que eu tenho, porque o poder de Deus se compartilha. Fogo de Deus se compartilha. E assim, quem tem, tem. E quem não tem, recebe de quem tem. Pode mentir: quem tem, tem. E quem não tem, recebe de quem tem. Fogo de Deus se compartilha. É Deus dizendo: tem vaso cheio aí, tem vaso cheio de fogo. E quem não tem, vai ser cheio. Porque a Bíblia diz: quem tem, repartilha com quem não tem. A graça de Deus, o poder de Deus, o avivamento de Deus pega, é contagioso, passa de um para o outro. Nós vamos orar. Escuta aqui. Pega uma churrasqueira, os carvões tudo apagados. Aí você coloca uma brasa acesa lá, deixa lá. Depois você volta. Como é que está a churrasqueira? Toda acesa, né? Precisou de um só, né? Será que aqui tem mais de um? Aleluia! Será que aqui tem mais de um? Tem mais de um para compartilhar esse fogo? Então faça assim: estenda as suas mãos. Glória a Deus. Agora vire de frente para alguém, mas não pegue dele, só vire. Fica de frente para alguém, fica de frente para alguém. Mas não fica sozinho, fica de 2, fica de 3, fica de... Vamos lá, mas não fique sozinho, então a moça sozinha, deixa ela sozinha então, vamos lá, alguém vai lá com ela, você vai comer lá, vai lá. Isso, as mãos estendidas, mas não toque ainda. Glória. Quem crê no poder de Deus, diga glória a Deus. Você crê que tem brasas de fogo para ser colocadas nas suas mãos? Eu vou dizer o Deus aqui. Eu vou fazer uma oração. Vou combinar aqui no final da oração. Não coloque na mão dessa pessoa. Vou pedir um sinal para Deus aqui agora. Deus vai nessa casa, sim ou não? Vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo na sua mão. Eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo na sua mão. Quando eu pedir para colocar uma brasa de fogo na sua mão, aí você pega na mão dessa pessoa. Aí o restante é com o Espírito Santo. E vocês têm um pico forte. Tem brasa de fogo aí também. Ô glória, fecha seus olhos. Pai, nós ministramos a tua palavra.
Agora nós pedimos a Ti, Senhor, um sinal. Pai, assim como uma brasa acesa foi colocada na boca do profeta Isaías, nós te pedimos agora, Espírito Santo, vem agora sobre nós, vem agora sobre essa casa, vem agora sobre essa igreja, vem agora sobre a vida desse homem, vem agora sobre a vida dessa mulher. Nos dá um sinal nesse dia 26 de janeiro, nos dá um sinal agora. Eu te peço, os céus já estão abertos, a lâmpada cai, ele foi para a sua. Eu te peço, Pai, que essa brasa, ao ser colocada sobre a mão dessa pessoa, ela venha sentir algo diferente, ela venha sentir a mão queimando agora, ela venha sentir algo de Deus agora, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. É o avivamento que acontece aqui agora. Eu conto os céus já estão abertos, quem tem glória pode começar agora, quem tem aleluia pode começar na aleluia, quem tem demonstração pode começar a falar de verdade agora. Eu conto dois, Pai, vem, recebe